Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Vamos fazer uma breve revisão aqui de matemática, tá? Eu prometi na aula de dúvidas e agora eu vou fazer para vocês uma revisão, tá? Algo simples, nada muito complexo, mas a gente vai relembrar aqui um pouquinho do conteúdo que vai cair na bimestral, beleza? Então, vamos lá. Então, nós temos que analisar os exemplos de adição, multiplicação e divisão, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o início. Então, vamos lá. Primeira coisa, frações algébricas, tá? Então, você tem que ficar atento que toda fração é uma divisão. O que acontece? Por definição, uma fração é a quantidade de partes iguais de um todo. Então, tem que ser igual. Não adianta eu ter uma parte maior que a outra. Ah, professor, eu fiz uma divisão. Um bolo de 10 centímetros e um bolo de 3. Não. Se é uma fração, todas as partes têm que ter o mesmo valor. Certinho? Então, ó, o numerador a gente chama da parte de cima, parte superior, tá? E denominador a gente chama aí de parte inferior. Então, ó, a representação dessa fração aqui, da parte pintada em laranjado, ela representa 4/16 avos, certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 4, que representa 4 quadradinhos pintados, de um total de 16. O 16 sempre fica embaixo, tá bom? E a parte amarela, certo? 12/16. Então, eu posso estar solicitando para você uma parte ou a outra. Então, você vai contar a parte que lhe agrada, que está certo, você coloca em cima. E a parte total, sempre você vai colocar embaixo. Certinho? E essas frações, elas podem ser simplificadas. Então, por exemplo, 4/16 virou o quê? 1/4. 12/16 virou 3/4. Professor, qual que é esse processo de simplificação? Eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Como é que de 4 vira 1? Eu dividi por quanto? 4. Se eu dividir em cima por 4, eu também tenho que dividir embaixo por 4, tá? E nesse processo só vale se a divisão for pelos mesmos números, certinho? Então, ó, essas duas frações nós chamamos de frações equivalentes. Beleza. Professor, 44/16, tem como simplificar? Tem, tá? Então, nesse caso, ó, eu vou pegar. Como que eu posso fazer um número em cima maior que o número de baixo? Também tem como fazer, tá bom? Então, ó, nesse caso, o que acontece? Eu vou pegar quadradinhos de 16. Então, esse aqui vai estar completo. Esse aqui vai estar completo. 16 mais 16 dá quanto, gente? 32, certo? E mais uma parte desse aqui, para chegar a 44, certo? Então, 32, eu vou ter que pegar quantos desse aqui? 12. Aí eu vou ter os 44 da parte de cima, de uma divisão de 16, certo? Então, ó, 16/16, mais 16/16, mais 12/16, certo? 16/16, professor, por que você colocou 1 aqui? Divide, ó. 16, toda fração é uma divisão. 16 dividido por 16 só pode dar quanto? 1. Certinho? 16/16 dá quanto? 1. Então, ó, essa fração ela vai ter uma representação. E isso aí a gente vai trabalhar os números mistos. Como assim, professor? 1 mais 1, 2. Então, vai ser 2 inteiros, certo? 2 inteiros. E aqui vai ser quanto? 12/16 avos. Certinho? Então, essa é a representação desse número na forma mista. Aqui é uma fração e aqui é um número misto. Certinho? Vamos lá. Erros comuns. O que acontece? Se os denominadores são diferentes, tá vendo o que é 2? Tá vendo o que é 3? Eu não posso somar, gente. Tá? Eu tenho que deixar partes iguais. Isso aqui está errado. Errado. Certo? Porque se as partes não são iguais, eu não posso somar. Professor, então como é que eu faço? Tá? Então, olha só. Outra coisa, na divisão também, isso aqui está errado. Tá? Vamos lá. Como que eu vou subtrair e somar as frações? Eu tenho que deixar as frações com as mesmas partes. Então, por exemplo, aqui, ó, 1/3 e 1/2, eu tenho que deixar aqui embaixo com o mesmo valor. Professor, como é que eu deixo com o mesmo valor? Multiplicando a parte de baixo pela outra. Então, só que eu tenho que multiplicar a fração inteira. Vamos ver o exemplo aqui agora. Eu tenho 3 barras de chocolate, certo?
Então, ó, eu vou pegar duas, me sobra 1/3, certo? Então, 1/3 ficou ali da barra de chocolate. Olha só, eu tenho outra que está dividida em 2 pedaços. Só que eu vou pegar só uma. Quanto que sobra? 1/2. Então, essa é a parte prática do exercício anterior. Se eu quero somar as duas, olha só esses pedaços aqui. Tá vendo que eles não são iguais? Então, o que eu tenho que fazer para poder deixar tudo certinho? Eu vou ter que dividir em mais partes. Ó, se eu pegar e dividir assim, 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 assim. Beleza. Professor, o que está acontecendo aí? Eu estou dividindo em mais pedaços, só que esse último aqui ele não tinha ficado igual aos outros. Eu vou lá e vou cortar. Ó. O que vai acontecer, professor? Agora, quantos pedaços eu tenho aqui nesse de cima? 2/6. Ó, eu tenho essa parte pintada e eu tenho essa, certo? Que é chocolate. Então, agora, 1/3 é equivalente a 2/6. Eu tenho aqui, ó, que esse é equivalente a esse. Beleza, professor, eu acho que eu entendi. Então, peraí, se eu tinha 1/3 e eu dividi em pedaços menores, eu vou ter uma nova fração. E essa fração vale a mesma coisa. 2 pedaços menores equivale a 1 maior, de uma divisão de 3. 2 pedaços de uma divisão de 6 equivale a 1 pedaço da divisão de 3. Beleza. E a outra barra de chocolate, lembra que ela estava partida ao meio? 1/2. O que acontece? Se eu dividir ela em mais pedaços, em partes iguais, em 6 pedaços, para ficar igual em cima, quantos pedaços eu vou pegar? Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho 3/6. Certinho? Existem pedaços desiguais que invalidam a informação. Então, agora dá para fazer a conta. Certinho? Professor, que conta? Olha só, vamos tirar aquela parte de baixo ali que estava atrapalhando. 2/6 mais 3/6 vai me dar um total de quanto? 5/6. Certinho? Atenção! Cuidado para não colocar 12 no denominador. Você não soma a parte de baixo, você repete, tá bom? Porque eu dividi o de cima em 6 pedaços e o de baixo em 6 pedaços. Então, eu vou mostrar quantos pedaços eu fiz a divisão, beleza? Então, tem que tomar esse cuidado aí. Para saber quantos pedaços foram ingeridos, basta diminuir 5/6 de 2 inteiros. Vamos lá. Operações com frações. Quando os denominadores são diferentes, a gente chama uma coisa que é MMC, tá? O que é o MMC? É o múltiplo comum. Que múltiplo é esse? Entre 3 e 2. Qual que é o número que tem, para ficar mais fácil, qual que é o número que tem na tabuada do 3 e tem na tabuada do 2 ao mesmo tempo? É o mínimo, o menor, né? Eu sei que existem outros, mas qual que é o menor? É o 6, certo? O 6 é o que tem nas duas tabuadas. Então, ele é o mínimo múltiplo comum. Eu coloco 6 aqui, tá bom? E aí, ó, se você observar os múltiplos de 3, ó, 3, 6, 9, 12, são os números que tem no resultado da tabuada. Os múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8. O que tem em comum entre eles? O número 6, certinho? Então, ó, aqui tem uma forma de fazer o MMC, mas essa daqui eu acho eficiente tanto quanto essa. Você pode fazer, tá bom? Então, aqui você vai dividindo. 3 dividido por 2, não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3, 1. E aqui a gente tem o valor 6, certo? Pode fazer das duas formas, o que você achar mais fácil. Então, ó, eu tenho o denominador 6, só que para ser 6, eu faço uma regrinha, ó. Eu vou pegar e vou multiplicar por 2. Então, eu fiz isso. E aqui em cima eu também tenho que multiplicar por 2. Então, ó, 1 vezes 2, 2, certo? Agora, o próximo lado, ó, eu vou pegar aqui e vou multiplicar por 3, não é para chegar em 6, para ficar igualzinho? A parte de cima eu também tenho que fazer isso. Então, eu também vou multiplicar por 3. Então, eu tenho 5/6 aqui como resposta, tá? Então, você pode fazer pelo desenho, você pode fazer pelo cálculo, a forma como você achar mais fácil. O importante é que você entenda aí como que funciona a questão das frações. Agora, isso vale para adição e subtração, tá? Então, aqui, se eu fizer uma pontinha de menos, o resultado também, tá bom? Tá certo que eu teria que ordenar as frações aqui para não dar negativo. Mas se fosse menos, por exemplo, ó, 3/6 menos 2/6.
quanto que daria? Os denominadores não são iguais? São, professor. Então, eu venho aqui embaixo e coloco 6. 3 menos 2 dá quanto? 1. Certinho? Então, vale para adição e subtração. Na multiplicação, eu acho que é a mais fácil de todas, certo? Então, ó, quando eu vou multiplicar duas frações, é simplesmente, eu vou abreviar aqui um pouquinho para a gente ser mais rápido. Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 6, 30. E aí eu só preciso simplificar. Então, por exemplo, 16 e 30 dá para dividir os dois por 2. 16 dividido por 2, 8. 30 dividido por 2, 15, tá? Então, ó, 8, 15 avos dos alunos jogaram basquete nesse problema, tá bom? Então, na multiplicação, de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Ó, mais exemplos. 2 terços vezes 5 sétimos. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 7, 21. Então, na multiplicação é fácil. Na adição, você não somos de baixo, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, na multiplicação pode. Na multiplicação, o de baixo com o de baixo, de cima com o de cima, certo? Numerador com numerador, denominador com denominador. E aí você vai ver aqui que tem outros exemplos aqui na tela que fazem a mesma coisa, tá bom? E quando der para simplificar, você simplifica. 10 sobre 21, um é par e outro é ímpar, provavelmente não tem nenhum número comum, tá? Nesse caso aqui não tem mesmo. Mas normalmente quando um é par e outro é ímpar, dá um pouquinho mais de trabalho. São poucas exceções. Beleza, divisão. Assim como podemos dividir o inteiro em partes, podemos dividir também essas partes em outras partes. Então, por exemplo, eu já tenho um chocolate, foi o que nós fizemos no primeiro exemplo. E eu quero dividir ele em pedaços menores. Eu posso? Pode. O que vai me gerar? Uma nova fração. Então, ó, na divisão, eu só tenho que prestar atenção no seguinte. Quando eu tenho duas frações se dividindo, eu vou repetir a primeira, tá? Então, aqui, ó, A sobre B. Eu coloquei aqui A sobre B. E o que eu vou fazer com a segunda? Eu vou multiplicar pelo contrário dela. Aqui não é C sobre D? Eu vou colocar D sobre C. Tá vendo que eu troquei a ordem? Eu coloquei com letras de propósito. A gente vai fazer com número. Mas, ó, eu coloquei a primeira igualzinho. A segunda era CD. Só que eu inverti. Eu coloquei DC. Certo? Então, ó, Rui tem 1/4 do bolo e quer dividi-lo em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Rui obtiver? Então, ó, primeira coisa, o problema está aqui, beleza? Só para se simplificar. Então, eu tenho aqui, ó, 1/4 dividido por 6. Ah, professor, mas não tem nenhum número embaixo. Uai, se não tem nada embaixo, nós já vimos isso na revisão. Qual o número que tem lá? 1. Então, vai ficar 1/4 dividido por 6 sobre 1. Qual que é a regra? Repete a primeira fração e multiplica pelo contrário da segunda. Uai, era 6 sobre 1, virou 1 sobre 6. Resumindo, eu coloquei o 6 para baixo. E agora eu multiplico normal. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 6, 24. Então, esse é o resultado final. Portanto, a fração que representa a divisão desejada por Rui é 1 sobre 24 avos. Certinho? Mais exemplos de fração aqui, ó. 9 dividido por 2, 9 sobre 2, né? Isso aqui é uma fração. Dividido pela outra fração, 7 terços, tá? 9 meios dividido por 7 terços. Professor, você falou dividido por 2. Sim, para você entender que o 2 está embaixo, mas o correto é meios, tá? A mesma coisa esse aqui, a gente fala 3, mas o correto é terços, tá? Terça parte. Olha só como é fácil. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ah, agora eu entendi, ó. Tava 7 sobre 3. O que você multiplicou? Eu multipliquei por 3 sobre 7. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 7, 14. De novo aqui, ó. 8 terços dividido por 5 sobre 9. Tá vendo que o sinal de divisão ele pode ser 2, tá? Esse sinal de divisão é aceito e os dois pontos também é aceito. Então, ó. 8 terços dividido por 5 nonos. Repete 8 terços e multiplica pelo contrário. Põe um 9 em cima. Ó, estava embaixo, veio para cima. Certo? E o 5 que estava em cima veio para baixo. E depois é só multiplicar. 8 vezes 9, 72. 3 vezes 5, 15. Aqui é a mesma coisa. Certinho? Então, ó.
Agora efetue as multiplicações e divisões. Não se esqueçam das regras. Multiplicação. Multiplicamos o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Em resumo, essa é a dica da aula, né? O que você faz? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Na divisão, presta atenção, a regra é quase a mesma. Porém, a gente só repete a primeira fração e a segunda, nós trocamos o sinal de divisão por vezes e invertemos a ordem. Quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador. Resumindo, vira a fração ao contrário. Certinho? Então essas são as regrinhas. Aqui tem algumas atividades. Pausa o vídeo aí, a tela, treina, que vai cair na prova, tá? Então assim, para vocês ficarem cientes aí como é que efetua. Lembrando que na multiplicação a gente pode usar o sinal de x, mas também eu posso trocar ele por um pontinho. Beleza? Então, ó, é isso. Muito obrigado. Agradeço a todos vocês, tá? Espero que façam boa prova. Então, espero que tenham bons resultados. E qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Tá bom? Ativa o sininho, deixa o like. Brincadeira, galera. Só pra zoar aí. Então, desejo uma boa prova pra vocês. Tchau, tchau.